Olá, povo! Como vocês estão? Então, diferente hoje aqui um pouquinho, né? Eu queria conversar sobre um assunto com vocês, assim, que mexe comigo. Daí eu resolvi trazer aqui. Enquanto eu falo, eu vou me maquiando, porque hoje eu vou ao cinema, vou assistir O Diabo Veste Prada 2. Eu tô, assim, ansiosa pra poder assistir, porque fez parte da minha adolescência. Eu assisti muitas vezes o primeiro, enfim. Quem é que não é dessa geração que admira a Miranda, né? Enfim, um filme icônico. Para quem é aí anos 90 vai saber do que eu estou falando. Então, provavelmente, depois, num próximo vídeo, eu venho aqui falar pra vocês como foi. Então, eu vou me maquiando, porque daqui a pouquinho eu tenho que ir. Eu vou postar esse vídeo pra vocês ainda hoje, daqui a pouquinho. São 5h57. Consegue ver? E até as 8 eu tenho que subir pra vocês. Provavelmente vai ser edição mesmo, tá, galera? Só um minuto. Já preparei minha pele, tá, gente? Já tá lavada, já tá com os meus produtinhos, então vou começar só a maquiagem mesmo. Minha espinhazinha. Então, como eu tava falando pra vocês, esse vídeo, por exemplo, era um vídeo que eu não queria gravar, tá? E como eu expliquei, não é porque eu não tinha tempo, não é porque eu não tinha ideia, mas eu entendi que eu não iria gravar porque eu estava me sabotando. Isso faz sentido pra vocês? Vocês também já se pegaram assim, se auto-sabotando e vocês entenderam que você mesmo tá fazendo isso? Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? A gente fica aqui achando que não, porém, isso é mais comum do que imaginamos, meus queridos. Então, eu, Marcela, né, por exemplo, eu já comecei diversas coisas na minha vida. Com muita vontade, com muita energia. E no meio do caminho eu simplesmente parava. E toda vez que eu parava, isso me fazia me sentir incapaz. Eu acho que todo mundo se sente assim, né? Quando faz um planejamento e não consegue atingi-lo. Era isso que eu me sentia incapaz. E isso diversas vezes, né? Porque não foi só uma, duas ou três vezes. E eu ficava me... Gente, eu acho que se eu pudesse me bater, eu mesmo me batia. Juro, de tão mal que eu fico, assim. Como se eu tivesse errado comigo mesmo. Como não? Eu, de fato, errei comigo, né? Não, gente, vocês vão entender. Como se, de fato, eu tivesse errado comigo. Porque isso são coisas... Imagina, quando a gente treina, o nosso corpo tem memória de tudo, né? Vou dar o exemplo da memória muscular pra gente poder entender mais. Então, se você nunca treinou, vai ser difícil pra você ganhar massa, pra você entender, o seu corpo entender o que é que tá acontecendo ali, né? Se você sempre foi uma pessoa sedentária. E com a nossa cabeça não é diferente. Então, assim, a minha vida toda eu me auto-sabotei. A minha vida toda eu falei pra mim mesma que eu não conseguia, né? Que tudo me amedrontava, eu começava e não terminava. Eu ouvi isso muitas vezes na minha infância também, de parentes, enfim, que eu não iria conseguir fazer nada, que eu não seria nada. Muita coisa. Eu tenho certeza que não foi por eles quiserem, tá certo? Por eles quererem. Hoje, eu digo por mim, eu tenho uma mentalidade que eu não tinha quando eu era criança, nem há 2 anos atrás, gente. Eu já não tenho mais a cabeça da Marcela de 2 anos atrás. Então, não tem como culpar, né, a pessoas, enfim, sobre o que já passou. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. E eu fiquei me questionando muito, sabe? É uma coisa que mexe muito comigo, esse assunto. Só que eu vim entender que, na verdade, todo mundo comete erro, gente. Eu não sou, como eu costumo falar, a ovelha negra da família. Todo mundo comete erros, né? E quando a gente comete um erro, e aí, o que é que a gente faz quando a gente comete um erro? O que é que a gente faz quando a gente comete um erro? A gente se cobra mais, tenta ser mais disciplinada, não é? Nós tentamos ser mais disciplinados. A gente se compara com
quem parece dar conta de tudo. E no tempo de hoje, gente, a comparação, assim, tá sendo uma doença que tá levando muita gente pro buraco, tá? Eu acredito que a depressão, ela tá tantas pessoas com depressão por conta dessa comparação, dessa autocomparação, por conta da internet, né? Então, olha só coisa ruim, né? Que aí você falha, na sua cabeça você falhou, é um ciclo. Na sua cabeça você falhou, e aí você fala, preciso me cobrar mais, tenho que ter mais disciplina, começa a se comparar com pessoas ao redor, ou pessoas que você nunca nem viu na sua vida, que você tá assistindo a vida dela literalmente editada em alguns minutos. E isso te gera angústia por você achar que essa pessoa é tudo aquilo que você queria ser, sendo que não é, gente. A vida dela tá editada, tá? E mesmo que seja a gente ter. Não é inveja essa palavra, mas pode ser também, para, né, quem quiser usar. É ruim, só atrai coisa ruim, sabe? E se a gente ficar se comparando, é muito pior. Não tem porquê da gente ficar se comparando. Até porque não tem como eu esperar um resultado na minha vida que fulana tem, que fulano tem. Nossas vidas são completamente diferentes, começando de onde nascemos, o processo que passamos. Vocês conseguem entender? Então, após eu começar a fazer essa reflexão, né? Eu falei, vou parar com isso. Parei com isso. E também tem uma outra coisa da disciplina e da autossabotagem que, por mais que você vá, imagina, para a academia um mês direitinho, né? Foi um mês certinho pra academia e tal. Ficou doente, uma unha encravou, sei lá. Aí você passou uma semana sem ir. Era, tá, gente? Esse tipo de pessoa. Não sou mais. Que abandonava. Perdi tudo. Meu Deus. Não tenho mais ânimo. Sabe? Tudo é um caos. Tudo é um drama. Porque a minha cabeça tá condicionada a isso. Eu só fiz isso. Ele não aprendeu outra coisa. Então, o que é que eu botei na minha cabeça hoje? Eu tô reaprendendo tudo, gente, de fato. Tudo. Porque toda crença limitante que a gente cresce já com elas, né? Que nós fomos ensinados, ou por família, ou por sociedade, por mais que você estude, e eu já tô por aí uns 3 anos, 3 a 4 anos, 3 anos, estudando espiritualidade, enfim, lei da suposição, da atração, muitas outras coisas. E aí você vai vendo que nossa cabeça tá condicionada. E eu nem tive escolha, né, pra ela estar assim. Ela só foi se formando sem direções, né? Eu sei que tem algumas pessoas que encontram família, enfim, que dá todo um suporte, né? Que tem uma criação diferente, já enxerga o mundo de outra forma. Não foi assim comigo. E sou grata pela minha família, obviamente. Mas é aquela velha história de quebra de ciclo, sabe? Eu não tive pai, minha mãe não. Ela me deu o que ela pôde dar, porque ela também não recebeu muito de ninguém. Então ela também não pôde me dar muito. E quando eu falo isso, gente, não é financeiramente, tá? Também, também. Mas tirando o dinheiro, que era o que todo mundo gostaria de ter, né? Mas para além disso, tem muitas outras coisas valiosas no mundo e que muda também nossa vida. E aí, gente, como eu tava falando, e tendo comparações, assim, né? Com redes sociais ou com alguém próximo, enfim. Você se sente um merda. E isso só piora o interior, né? Só piora, gente. Isso te adoece, te machuca. Só que até eu entender que essa não sou eu. Eu não tive escolha, sabe? Não, essa não sou eu. Essa é a minha cabeça me auto-sabotando. Porque ela já tem um padrão. E eu preciso acabar com esse padrão, sabe? Porque a verdade é que a autossabotagem, ela não é óbvia, tá? Ela não aparece como eu não vou fazer. Ela não é assim. Ela é bem sutil. Ela aparece como depois eu faço,
Hoje não tô no clima, né? Amanhã eu começo, vai ser melhor. E quando você percebe, você já parou. E o mais estranho é que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas mesmo assim se sabota. E isso me fez pensar muito. Foi quando eu comecei a me observar, de verdade, né? Não só o que eu fazia, mas por que que eu fazia, por que eu parava, por que eu evitava começar, por que eu deixava pra depois. Por quê? E muitas vezes, gente, não era preguiça, tá? Era medo. Medo de não sentir suficiente, medo de não fazer perfeito, medo de me frustrar e frustrar os outros, porque eu ainda sou essa pessoa. Era, não sou mais. Então foi aí que eu entendi uma coisa que mudou muito pra mim. Constância não é sobre esforço. Constância é sobre consciência. Porque quando você entende o que te trava, você para de se culpar tanto e começa a agir de forma mais leve. E esse vídeo aqui é exatamente isso. É uma prova pra mim mesma de que, mesmo quando eu não quero, sabe? Mesmo quando eu sinto vontade de adiar, eu posso simplesmente continuar. Não é perfeito, não é incrível, mas possível. E a gente também confunde muitas coisas, né? Por exemplo, constância não quer dizer intensidade. Sabe, às vezes a gente quer virar fitness, e aí você vai pra academia 1, 2, 3, 4 vezes e você fala, ai, tô treinando fofo. Gente, você não precisa ser intensa, sabe? Você não precisa fazer correto. Só vai e faz. Porque isso vai ajudar a você manter a sua cabeça bem. Você começa a entender muitas coisas quando você começa a se observar de um outro olhar. Um olhar de dentro, sabe? E aí, como eu tava falando, né? Constância não é intensidade e também não é desistir. Não é fazer tudo sempre. É voltar mesmo quando você falha, né? Não consegui hoje, porém, eu sou fitness. Eu vou para a academia. Sabe? Já virou a chave, é uma realidade. Você deixa de ser tentante. Estou tentando. Não, eu sou. Não fui ontem, porém eu vou hoje, porque eu sou. Entendeu? Você já tira da sua cabeça aquela coisa do falhei, não consegui, sabe? Nunca vou conseguir. Essa voz que fica escandalosamente na nossa cabeça, sabe? Não precisa dar atenção a ela, muito menos dar a voz. Vamos tentar silenciá-la. Eu acho que a gente não precisa se cobrar mais, tá? A gente já tá no mundo de altas cobranças, né? Tudo tá sendo muito auto-performático, tá sendo muito difícil ser adulto, gente, nesse período. Sinceramente, muito difícil. Então, não se cobrem mais, tá? A gente só precisa se entender melhor. Cada um é cada um. Comparação só piora, não ajuda em absolutamente nada. E talvez a constância venha disso. E vocês estão passadas com esse pensamento? Que eu tô. Eu estava raciocinando, pensando nele e fiquei em choque quando eu entendi que a vida é leve. A vida é leve, meus amores. Acho que eu ainda vou fazer um olhinho, fazer alguma coisa aqui, escolher uma roupinha. Olho não, né, gente? Eu vou só no cinema. Então é isso. Lembre-se, a vida é leve. Você não é uma pessoa inconstante. Não é isso. Às vezes é autossabotagem, porque o nosso corpo já tá direcionado a isso. Lembre-se, a vida é leve. Coloque na sua cabeça que você já é tudo, você já faz. E não se machuque, não se cobre tanto. Então é isso, meus amores. Beijão pra todos vocês, com muito carinho, da Marcela. Depois eu volto pra falar como foi o filme. Até o próximo vídeo!